Fala aí, é derrota com alma. alma, irmão. Fala aí. Estamos reerguendo a Você também firma, passou pano ontem? Você não tava aqui ontem? Você passou Mas é que pano tá, ontem? passar pano é outra Passando coisa. pano pra Não, quê? senhor. Passar pano, deixa eu explicar sim. o que é passar pano. Passar Não, pano, por senhor. exemplo, é quando merece crítica e você É. vai lá e alivia. Não, Como não você merece. e o Domênico fazem Não com a merece, Minhoca. o time foi Aonde? desclassificado, não merece Ô, crítica. cidadão, o Corinthians ele tá Aí, sendo Dodô. desclassificado. O Corinthians está sendo desclassificado no Campeonato Paulista, apesar de ter chances, né? Porque o Corinthians ele pode até ser desclassificado amanhã sem jogar. Dependendo lá se a Inter de Limeira vencer o Não. São Paulo. Olha lá, olha só o mano vendendo pano aí, ó. O Corinthians Olha lá. não, pelo contrário. Homenagem pro mano aqui, ó, Dodô. Ó, Vamos lá. Então, Panos, se o Corinthians panos, amanhã não jogando, porque vai ter essa rodada aí que tá atrasada no Campeonato Paulista, e o jogo que interessa ao Corinthians é São Paulo e Inter de Limeira. Se a Inter vencer o São Paulo, o Corinthians já tá eliminado ali. Porque o Corinthians não consegue mais alcançá-los. Mas independente do São Paulo vencer, e até acho que o São Paulo é favorito para esse jogo, o Corinthians, pra mim, cara, ele precisa, ó, em 5 jogos, o Corinthians precisa torcer pra que não exista uma vitória. É difícil, Porque né? são 2 jogos do Mirassol e 3 da Inter. Meu Deus. Se um desses times aí vencer uma única partida, o Corinthians já tá fora. Então eu não vou ficar aqui fazendo média com torcedor, porque tem torcedor que gosta de ser... Iludido, né? Ai, não, eu gosto que você me iluda. Não, eu falo a minha opinião. Independente de agradar ou não, eu acho que o Corinthians tá fora. E repito, não pela derrota contra a Ponte Preta, Mota. Que pra mim foi a melhor partida que o Corinthians fez nos últimos tempos. Mesmo Taticamente sendo tá derrotado. Taticamente já tá se encontrando. Não é que tá bem, precisa melhorar ainda. Não é que tá ótimo. Precisa ainda melhorar em termos táticos, em termos físicos, Mas em termos deu técnicos. errado, então? Mota, o Corinthians ele criou inúmeras oportunidades e não fez o gol, cara. Mas teve alma. Foi um time que conseguiu resgatar o espírito do que é ser Corinthians, cara. Aí que tá, jogando dentro de casa, Bento, em outras partidas, o Corinthians ele foi moído contra o Novo Horizontino, parça. Foi mesmo. Foi moído, ele foi atropelado e um time cagão, um time bunda mole dentro de campo. Perdeu de pouco, tomou 3-1 e perdeu de pouco. Contra a Ponte não, velho. Deu um azar do cacete da bola não ter entrado. Podia estar jogando até agora que a porra da bola não ia entrar. Fala aí, Motinha, Ô, vamos deixa eu lá. falar uma notícia importante, porque isso aí deve ter pesado no elenco, né? Dizem que pesou no elenco. Ah. O comentarista Zé Elias, né, da ESPN, comentou o seguinte, que o Rubão teria pedido para tirar o Cássio. Que ele estaria muito lento, né? E que isso dentro do elenco do Corinthians não caiu muito bem. Começou. É o Rubão. É, o Rubão ligando. Diz que isso dentro do elenco não teria caído muito bem, que levou um tempo para os jogadores digerirem isso, para deixarem para lá, mas que isso dentro do Corinthians não caiu muito bem com o elenco. Então, Motinha, foi uma informação realmente que o Zé Elias trouxe aí, acho que no programa da ESPN. E tudo bem, ele tem as informações dele, as fontes dele, não duvido que realmente o Rubão tenha pedido isso. Mas, mano, eu acho difícil o Rubão ter feito isso na frente de todo mundo no elenco. Por exemplo, assim, pra pegar essa questão e falar, isso não pegou bem com o elenco, Não, mas peraí, ele pode ter dado essa informação, por exemplo, internamente pra alguém, ele pediu lá. Tá vazando um áudio. Mas ele pode ter falado pra alguém lá, pô, o Cássio tá lento. E isso vazou pra alguém do elenco e alguém do elenco repercutiu a informação. Mas aí acho difícil, Mas não é que ele chegou na frente do elenco e falou isso. Enfim, é aquele tipo de coisa que não tem como a gente saber como foi, se realmente foi isso, se realmente chegou em todo mundo, se foi só uma pessoa do elenco que se incomodou e aí ele já fala que é o grupo inteiro, sabe? Enfim. E tem essa divisão já, mano, né, na torcida do Corinthians. Hoje a gente vê muita gente que quer uma sequência pro Carlos Miguel, do Cássio e tal. E ao que parece, o Rubão seria um cara que realmente prefere ver o Carlos Miguel recebendo mais oportunidades. Até porque, dias atrás, vazou também uma página do Corinthians aí numa rede social que tinha postado: Cássio não vai jogar contra a Ponte Preta porque tá suspenso. Eu e grande parte da torcida do Corinthians. Um vídeo comemorando. E o Rubão tinha curtido essa postagem. Tanto que repercutiu também, todo mundo falando que o Rubão, nem o Rubão aguentava. Nada melhor que começar o ano dando play em uma nova conquista, né? Com o Consórcio Mais. Um ídolo e merece respeito. E ao que parece, o Rubão seria um cara que realmente prefere ver o Carlos Miguel recebendo mais oportunidades. Até porque, dias atrás, vazou também uma página do Corinthians aí numa rede social que tinha postado: Cássio não vai jogar contra a Ponte Preta porque tá suspenso. Eu e grande parte da torcida do Corinthians. Um vídeo comemorando. E o Rubão tinha curtido essa postagem. Tanto que repercutiu também, todo mundo falando que o Rubão, nem o Rubão aguentava mais o Cássio. O que eu acho um absurdo falar dessa maneira, assim, não aguenta mais o Cássio. Porque o Cássio é um ídolo e merece respeito. Agora,
achar que ele falha um jogo ou outro, a preferir que o Carlos Miguel ganhe uma sequência, pra mim eu não vejo nada demais nisso. Mas com relação aí ao lance do Zé Elias, eu conheço o Zé Elias. E o Zé Elias, ele não falaria absolutamente nada se ele não tivesse convicção. Certeza que alguém bateu isso aí pro Zé, e o Zé foi lá e falou. Porque, inclusive, eu vou te falar, Lelê, possivelmente essa informação que veio pro Zé Elias é de dentro do elenco. É de dentro do Não, elenco. então eu não duvido que realmente tenha, mano. Como eu falei aqui, mas a gente não sabe como foi. Mas é que É tá. uma coisa de uma pessoa, é uma coisa que todo o elenco realmente ficou sabendo. Pra quem que ele falou? Ah, falou em off pra um operador físico? Ah, não, falou pra humilhar o cara. Mas é Como que tá, foi? mas ô Lelê, independente de qualquer coisa, um diretor de futebol, que é o cargo que o Rubão ocupa hoje, ele não tem que se pronunciar em absolutamente nada com relação a ninguém do elenco, porque não é da alçada dele. É a mesma coisa, Muito chega lá, pelo por exemplo, lá, contrário, numa dessa lá, o presidente de São Paulo, o Júlio Casares, chega lá no Carpini e fala, não gosto do Luciano, põe o Rames. É uma opinião como torcedor? Sim, mas ele é presidente do clube, ele não tem que agir. O exemplo é o Muricy, olha o buchicho que tá Então, dando mas- pela declaração Não, mas do o Muricy. RG, a questão do Muricy, eu acho que ele é um cara próximo do campo e que cabe realmente a ingerência no trabalho. Não é ingerência de falar, você vai fazer o que eu tô te mandando, mas é um cara que tá participativo Influência ali naquilo. dentro do campo. Eu digo a repercussão que Não, você ok, imagina, né? mas pode acontecer, RG, porque o Muricy é um cara que tá próximo ali do técnico, enfim. É um cara que serve até como um consultor. O Rubão, o que ele sabe de bola, irmão? Pode chegar lá e falar, o Cássio... Claro. Porque, RG, na boa, eu acho que o Cássio tá devendo. Eu acho que o Cássio hoje não tá jogando em alto nível como ele já jogou com a camisa do Corinthians. Acho que o Carlos Miguel poderia ter mais chances também dentro do Corinthians. Eu acho que poderia já haver, Lelê, uma alternância de titularidade, sabe? O Carlos Miguel tem um pouco mais de sequência em alguns jogos aí, principalmente no Campeonato Paulista, esses jogos que o Corinthians possivelmente vai estar fora. Eu colocaria o Carlos Miguel para jogar assim também, para ele ganhar um pouco mais de ritmo. Porém, repito aqui, essa declaração é extremamente infeliz. Se viesse do Augusto, seria infeliz. Se viesse do Fabinho Soldado, seria infeliz. Vindo do Rubão, é infeliz. Se fosse alguém próximo do técnico do Corinthians, alguém ali do meio, do métier... Não, concordo, em número, gênero e grau. Sabe, RG, se tivesse Tem um nada a ver. consultor, se tivesse um Muricy dentro do Corinthians ali próximo do treinador, eu acho que até poderia ser um papo legal. Agora, isso vindo da esfera administrativa, eu acho que não acrescenta em Mas nada. o Rubão, ele não é o diretor de futebol? É o diretor de futebol, mas ele não tem absolutamente nada pra falar de produtivo a respeito disso. O que ele sabe a respeito de preparo de goleiro? A mesma coisa, eu posso falar, o Cássio ele tá mal. Mas, velho, eu não sou goleiro. Não cabe a mim, se estivesse dentro do clube, ter esse tipo de posição. A função Mas, é assim, contratar, né? Eu É a concordo, mesma coisa. mas, Você acha assim, que seria legal, por exemplo, o Antônio Oliveira, Mas que é o ele é técnico chefe do do futebol. Corinthians? O Mas diretor de futebol, o diretor mano. de futebol, A Motinha, função é contratar, é Motinha. contratar, não é administrar coisas, intermediar, não. elenco com diretoria. É essa a função do diretor. Não ficar opinando a respeito de escalação, só de discutir isso brincadeira. Mano. internamente. Parece que o bom é mais, hein? Mas, ó, E gente, parece que é mais, manda porra nenhuma. mas esse mundo ideal que você prega, mano, eu acho que é bem distante da realidade do futebol. Mas a Também questão, acho. mas, ô Sombra, eu não tô falando que não existe. Eu não tô falando que não existe, eu tô falando que é infeliz. Porque isso, caindo dentro do elenco como caiu, isso gera uma Ok. negatividade pra Mas- ele próprio. Deixa Ele eu já é só- um cara que não é bem quisto, eu vou te falar. Ah. Então é informação também. O Rubão, ele chega lá dentro do CT e muitas vezes ele fala, sou eu que mando aqui. Sou eu que mando aqui. E não manda porra nenhuma, porque quem manda é o presidente. Tá. Mas ele fala pra todo mundo que é ele que manda. Chegou o Fabinho Soldado, a tendência era o Rubão perder Força. espaço e força dentro do clube. Dentro dessas declarações que ele pode ter dado e caiu negativamente dentro do elenco, ele perde mais ainda. Ele perde mais ainda. O Corinthians tem algumas lideranças, a RG, e o Cássio faz parte delas. Sim. Que hoje os dois caras mais fortes do elenco do Corinthians em termos de liderança ali, em termos de grupo e panela, Wagner. Cássio e Fagner. São os Cássio. dois. São os dois. E aí abaixo você tem uma outra escala ali, que vem Maicon, vem Paulinho. Mas os dois caras que Então. mandam no clube hoje, o primeiro é o Cássio, que é o rei. E o sucessor dele é Agora, o Fagner. Deixa eu tentar, assim, não é querer fazer o papel do advogado do Rubão, não é isso. Mas, assim, dizer assim, o diretor chegava e falava assim, olha, Antônio, o negócio é o seguinte, cara, você tem que tirar o cara, você tem que tirar. Tem que tirar o Cássio, põe o Carlos Miguel, é o nosso futuro, é o cara, Cássio talento, é uma maneira. E errada, eu entendo. Existe outro jeito do cara chegar lá internamente, não publicamente, porque eu duvido que o cara chegou... Não, no não meio foi de- publicamente. Deve ter sido internamente e vazou pros jogadores. Então assim, o cara chegar pro treinador e falar, Antônio, vem cá. Antes mesmo de você chegar, a gente já não tava muito contente com as atuações do Cássio.
Eu até ouço o estádio e frequentemente ouço lá o Mano e a Lelê falando mal do Cássio. Não. Porque assim, contestando, assim, dizendo que o Carlos Miguel merece até umas oportunidades. Você não acha, não, que de repente o Carlos Miguel poderia ter algumas oportunidades? Fica com isso na cabeça. Pensa um pouquinho, Antônio. Aí o Antônio pode falar pra ele, fala, então, acho que você poderia ter contratado o cara de uma outra forma, eu acho que vocês poderiam ter anunciado um jogador, só quando ele tivesse com o contrato assinado. Você entende que começa a entrar um na área do outro? Mas você entende que são dois jeitos diferentes. Entendeu? É o diretor de futebol falando assim, meu, dá uma olhada. Pensa no assunto. Pensa no assunto. Tem influência, Mas mano. é que tá, mas eu o não Sombra... acho muito absurdo, não. Eu Mas acho é que que tem tá. influência, sim. Eu acho que é absurdo um cara que não é do meio ali, que não tá ali no dia a dia com o elenco, por mais que ele possa estar dentro do CT, mas não é um cara da bola. Chegar e dar uma opinião como essa. Mas ele é o diretor Mas é o de cara futebol. que Mas é que manda, tá, mano. mas gente, ele é da parte administrativa. Ele tá cuidando de contrato, ele tá cuidando de negociação, e mal. Vamos falar a verdade, tá cuidando mal, porque o Corinthians já deu umas capengadas aí com muita gente. Mas eu acho que nesse ponto, cara, tem que ser alguém do meio. Eu acho que o Antônio Oliveira, Lelê, é um cara muito competente pra selecionar quem ele acha que ele tem que colocar em campo, independente de nome. Se ele entender que o Carlos Miguel merece uma chance, ok. Mas eu acho que isso não tem que partir, não é uma determinação administrativa. Eu acho que essa ingerência no trabalho é ruim pra todo mundo, ainda mais vindo do Rubão. Não, é que eu acho que você tem uma crítica ao Rubão, que eu também tenho. Por mim, ele não estaria nesse cargo. Por mim, o Rubão não teria que ser diretor de futebol. Inclusive, o Augusto tinha falado na campanha dele que não seria. Depois colocou. Então, não acho ele uma pessoa apta, né, a exercer essa função. Só que tá lá. O problema é que tá lá, E o como diretor soldado? de futebol. Também está. Ele é executivo, é diferente. Não, qual a função dele? É executivo de Executivo futebol. de futebol. Que daí seria pra parte de contratações. Hoje, quem toma a frente das contratações é mais o Fabinho do que o Rubão. O Rubão, como diretor de futebol, tem essa função de gerir também. Então, de certa forma, seria sim da função dele tratar dessa questão do elenco, do Cássio. Agora, que ele tem competência pra fazer isso, aí já Isso é outra história. Mas que o título legitima... Eu discordo. Legitima. Sim, Eu discordo. também acho. Mas eu acho que ele Até- não é a pessoa certa pra isso. Ó, essa mas história está no vazou, cargo. porque também tava até dentro diz que nessa sala estavam os preparadores de goleiros, né? E que disse que o preparador de goleiros ficou espantado dele ter falado isso em voz alta, né? Pra todo mundo E outra, ouvir. Não dá pra Tava duvidar, ali. porque esse ele é meio falastrão. Óbvio que É ego, né? Ele é falastrão Muito pra ego. cacete, já soltou várias, então eu não admito. Ô, Bento, não, sabe não por que seria esse tipo de surpresa. coisa não Não tem pode esse ganhar vazar. força? Porque o Sombra tá achando bonitinho e acha que é legal, mas, por exemplo, RG, se isso ganhar força, esse cara se acha no direito de amanhã chegar e cornetar qualquer um lá dentro e falar, eu não gosto mais do Yuri Alberto de centroavante, você coloca, por exemplo, o Romero. Independente de em determinado É momento ele ingerência, até né? poder ter essa razão, porque eu já critiquei muito o Yuri Alberto. Mas, cara, isso daí é trabalho do treinador. Olha. O treinador não tem que ficar, mas o Yuri Alberto ele voltou a jogar bem. E Olha, quando mano. ele volta a jogar bem, eu também falo. Então, nesse ponto, RG, não dá pra treinador ficar baixando cabeça pra uns Zé Ruela desses aí, que nunca pisou num campo lá, pra querer ficar apitando o que o cara deixa ou não de fazer. Olha, eu vou Mas, te falar ô, um mano. negócio. Eu vou contar só uma história de um passado distante e de um cara que me contou, né? Que é um treinador. Puta, mas o treinador ele gostava do jogador. E a diretoria de futebol falou assim: maldito, não para de escalar esse cidadão, não sei o que lá. Aí o cidadão lá, o jogador, que era questionado, né? Teve lá, sei lá, uma leve contusão, coisa à toa, assim. Precisou sair. do Aí time. o diretor chegou pro médico e falou assim: você pode tratar de dizer que a coisa é pior do que é, enfaixa a perna do maldito. Ele não pode. Não dá pra escalar mais. Enfaixa a perna do Lazarento. Entendeu? E o futebol tem muito. Vai disso. demorar pra Mas, voltar. ô né? RG, Diga, Marcão. o negócio é o seguinte, mano. A culpa disso tudo é do Augusto Melo. Se ele tivesse contratado o Helder Granja pra ser o diretor de futebol, ele tem muito mais tato pra lidar com a galinha lá do que o Ele é lá na granja da tua tia. Mas né? olha, isso, só isso, acelerando o assunto, só que mudando isso. rapidinho. Não sei se o Mota vai trazer isso, porque a gente tem que dar um pouco mais de dinâmica aqui, senão poucos ouvintes participam. É verdade a história que o Antônio Oliveira sondou o Thiago Heleno? Não, pra falar a verdade, Sombra, alguns portais repercutiram isso daí, de que ele teria ligado pro Thiago Heleno, que tá com o contrato já se encerrando com o Atlético. Inclusive, o empresário do Thiago Heleno tá chegando essa semana lá em Curitiba para tentar essa renovação. E acabaram repercutindo essa situação aí de uma possível sondagem, não foi proposta. Ele queria saber, entender qual que era a situação Qual a dele lá, se situação? ele quer continuar lá ou se ele pretende sair. Mas o que você acharia, por exemplo, do Thiago Heleno no Corinthians, Lelê? Ah, gente. Ó,
Acho que tem alguns corintianos mais novos que talvez nem saibam, mas o Thiago Heleno já passou pelo Corinthians. Teve uma passagem trágica, tanto que a maioria das pessoas nem lembra que o Thiago Heleno passou E pelo depois Corinthians. jogou no Palmeiras também, né? Depois. Ele acho que ele encontrou a posição dele, ele encontrou o legado dele no Atlético Paranaense, porque ele realmente foi bem no Atlético Paranaense. e É tal. isso mesmo. Mas já é um cara que tem certa idade É tipo também. Nicão, deu certo no Atlético. num Eu lugar acho só. difícil, viu, vir pra cá e dar certo agora, assim, ainda mais depois de tanto tempo. Mas se o Rubão quiser, vai vir. E aí? Sim. Não, duvido. O Mano não quer, mas ele manda, ele é o diretor. Quem manda é o Se o Rubão. Rubão quiser, ele vem, mano. O Antônio já trabalhou com ele lá, né? Por É. isso, talvez, o interesse. Ô, Lele, mano, vocês estão sabendo alguma coisa do Bayer Leverkusen? Tava numa reunião no Corinthians. Isso. Falaram que era pra estreitar parceria, relações parece. e tal. Os caras quiseram ver a estrutura do Corinthians, né? Os caras quiseram ver a estrutura do Corinthians, como é que funciona o bagulho. O Bayern? Para. Leverkusen quis ver? Ô, o Leverkusen tá bem na Alemanha lá, mano. Os caras outro dia deram uma sarrafada no de campeão. Munique, né, mano? Aí Pela eles primeira assustaram, vez, né? 11 pontos na frente. Pela mas o primeira vez, espanco porque no nunca Munique. foi campeão alemão. É que chegou o pé frio do Keane lá, velho. Ele faz gol, mas aí pra levantar a taça, isso aí é Você um tem pé pesadelo com gelado. ele, não tem? E a É um pé questão- gelado do cacete. Esse nome te dá um pesadelo, não dá? Ah. E a questão aí do Leverkusen Da é mãe. que o representante deles no Brasil é o Paulo Sérgio, que também tem relações ali no Corinthians e tal. Então, ele que marcou essa reunião para estreitar laços mesmo aí entre os dois clubes e talvez, né, planejar futuras negociações aí. Igor Coronado Vai e subir a o Alemanha. Pedro Raul treinaram em tempo integral, viu, Lelê? Pronto aí pra ser relacionado pro próximo. Aliás, a semana inteira o Corinthians tá de folga, né? Só treino, Isso, né? joga sábado, É. agora contra o Santo André. É isso. Possivelmente já mortinho. né? De repente nem entra, né? O importante agora é treinar o time aí pra Ah, boa. Copa do Brasil, Legal. Sul-Americano e Olha o Brasileirão. pano, olha o pano aí. Pano não, é o que Fica roçou. assistindo. Aí, Marcão, Quarta-feira olha o já pano tem aí, Copa do Marcão. Brasil, gente. Senta lá na sua Maurício sofazão e fica Borges assistindo Pano. nós Mas lá. é que tá, ô Vocês cidadão, dois. o negócio é o seguinte, o Corinthians, o Fica Corinthians lá. ele vai ficar nesse O período pano, de quarentena, coração. o Corinthians vai ficar nesse período de quarentena aí, aprimorando a obra de arte, irmão. É fazendo uma fica pré-temporada lá. ali, recuperando Tá lá, jogadores que bom. estão lesionados, jogadores que estão mal fisicamente, treinando parte Obra tática e de técnica. Quem que é a Copa do Brasil? Ou Olaria ou São Bernardo. Eles Nossa, joga jogam amanhã. Ah, se for amanhã São às Bernardo, 3h30. ó. Se for São Bernardo, tchau também. Ô, tem como é que é, Agora- Cidadão? Ah, mas Deve agora é bolar. com o Antônio Oliveira, agora é diferente. Se for São Bernardo, tchau. E olha, na casa dos caras, hein? Então. É. Vou passar o bambu, Ah, mas o 1º de maio vai ser Corinthians, esquece. Passar o bambu, mano.